Quando eu era criança, eu não sabia como me comunicar com outras pessoas. As pessoas achavam que eu era meio louca, porque uma das minhas coisas favoritas de fazer era encontrar carcaça de animais atropelados e aprender a desenhar, desenhando esse tipo de coisa. Dana Terrace começou a pensar na ideia de criar seu próprio show em 2016, enquanto trabalhava em outros programas como Gravity Falls e Hora de Aventura, tendo planos para lançar sua obra em 2017. Tentando a sorte tanto na Nickelodeon quanto na Cartoon Network, mas teve sorte apenas na Disney. Mas foi na Disney que Dana encontrou diversos desafios para a criação da sua obra, com um deles sendo criar uma série infantil. Desde pequena, Dana gostava de terror e o sentimento de medo, então foi um desafio não só fazer uma série infantil de terror, como também simplificar o seu traço de desenho, que sempre foi muito detalhado, mas que, obviamente, era fora do orçamento produzir uma série com tantos detalhes, então seu estilo teve que ser simplificado. Mas felizmente, com a ajuda da sua equipe, Dana conseguiu um estilo simples e que a agradava, além de ser muito bonito. Vemos que as intenções de Dana com Dollhouse seriam bem mais voltadas para o público adolescente, tendo em vista que o show aparentemente, além de abordar temas mais voltados para o terror, seria também bem mais violento, já que eu duvido muito que a Luz da versão beta gostasse tanto de beisebol a ponto de carregar um taco de beisebol com ela o tempo todo, como algumas artes conceituais sugerem. As primeiras versões de Dollhouse me lembram muito Midwest Gothic Aesthetic, que é basicamente uma aesthetic de terror focada em lugares abandonados, e se vocês quiserem eu posso até fazer um vídeo explicando melhor sobre essa aesthetic. Nos conceitos iniciais, você receberia uma maçaneta no correio, e ao ser colocada em uma porta, ela transformaria em um portal para a dimensão de Boiling Isles. Não temos ideia do motivo disso, o que importa é que essa ideia evoluiu para o que vemos no piloto de The House, com os bruxos e bruxas de Boiling Isles tendo total acesso não só ao mundo humano, como também a outros mundos, podendo se deslocar entre dimensões. Até que essa ideia finalmente acabou se tornando como nós conhecemos na série, o único portal que Bellows quer a todo custo. A primeira personagem criada para Dollhouse foi a Ida, que desde o início era como nós conhecemos ela, mas em um traço diferente, mas com as mesmas características. Uma mulher de aparência mais velha com cabelos grisalhos bagunçados e um vestido vermelho. Há rumores que a Ida também pode ter sido inspirada em Matinta Pereira, uma criatura da mitologia brasileira. Sendo descrita como uma bruxa de aparência idosa, poderia se transformar em uma coruja monstruosa à noite, e tendo poderes de lançar maldições em quem ela quisesse. Mas é mais possível que ela tenha sido baseada na lenda de La Lechuza, do folclore mexicano, que em algumas versões se encontra na pele de uma poderosa bruxa, que se transformaria em coruja à noite para atacar crianças e pessoas embriagadas. Olha o sangue de maçã aí. Para a protagonista da série foi criada Luz, que teve muitas inspirações na própria Dana Terrace, dentre elas aquela citação do início do vídeo. Inicialmente, Luz devia ser bem mais badass, tendo cabelos compridos e pretos, super emo, com uma personalidade bem mais rebelde. Além de que ela aparentemente seria bem mais velha, por volta dos 17 anos talvez. Também foram criados outros personagens, como a Willow, ou melhor, Paulina ou Paulina, nos conceitos iniciais, e Emmett. E em algumas artes conceituais, as duas bruxinhas eram retratadas com orelhas humanas, mas talvez, por precisarem diferenciar fisicamente as duas espécies, Dana e sua equipe optaram por colocar esse pequeno, porém evidente detalhe, mas que pudesse ser facilmente escondido caso necessário. Ou então as bruxas originalmente não fossem seres de outra espécie, mas sim humanos com poderes? Enfim, muito provavelmente nunca saberemos. Outro personagem extremamente recorrente nos conceitos iniciais de Dollhouse é Sir William, que seria outro humano das Ilhas Escaldadas. Se tratando de um príncipe adormecido há anos, William teria perdido sua memória e tentaria constantemente queimar Luz em uma fogueira, por achar que ela era uma bruxa de verdade, enquanto Luz iria o ajudar a se adaptar ao mundo atual, já que o garoto passou os últimos séculos fazendo cosplay de Bela Adormecida. Há teorias que William eventualmente poderia ter vindo a se tornar o nosso querido Hunter, mas eu não encontrei nenhuma confirmação oficial sobre nenhuma ligação entre os dois personagens, então fica só na teoria mesmo. King mudou muito desde suas primeiras versões, ao mesmo tempo que não fugiu da sua proposta inicial, que era uma pequena criatura peluda com um crânio à mostra. Ainda que esse crânio fosse bem mais realista que a versão fofinha que temos como resultado final, o que obviamente foi alterado para que o show fosse mais infantil e o personagem não desse tanto medo no público mais jovem. Suas cores também alteraram, indo de uma pelagem ruiva para o preto, e olhos de drogado, digo, de quem está sob efeito de alucinógenos, para olhos menos psicodélicos, mas passando pelo caminho por diversos designs bem interessantes, para dizer o mínimo, alterando das mais diversas cores, chifres e características únicas, tipo uma que ele tem fogo dentro do crânio, uma bem parecida com um pterossauro, dentre outras versões estranhamente com características de dinossauro.
O principal vilão da série não seria Belus, e sim Oberon, não o imperador de Boiling Isles, e sim o seu conselheiro. Os imperadores de Boiling Isles seriam uma espécie de borboletas bestiais das ilhas ferventes que, para se tornar imperadores, deviam passar primeiro pelo estágio de larval e depois no estágio de crisálida, ou pupa, sendo nesse estágio que o atual imperador de Boiling Isles estaria, tendo como única forma de se comunicar emitir gritos estridentes que seriam interpretados pelos seus conselheiros, sendo Oberon o líder deles, na qual usaria de seu poder e status social para manipular a população de Boiling Isles, interpretando os gritos de pupa, o tal imperador, como ele bem quisesse e fazendo o povo venerar, basicamente como Belus fazia com as bruxas originalmente, dizendo que ele podia se comunicar com o Titã e assim como ele, Oberon teria mais de 500 anos, e seria ele quem teria instalado o sistema de Coven nas Ilhas Escaldadas, tendo como plano final possuir tamanho poder ao ponto de controlar a magia do Titã e governar tanto o reino bruxo quanto o reino humano, mas para isso, ele precisava de uma alma humana. No episódio piloto de Dale House, vemos algumas alterações bem curiosas, como a irmã da Ida, Lilith, que não seria a líder do Coven do Imperador, sim estando em um cargo bem mais abaixo desse, sendo a diretora da Excite, mas ainda assim daria muito dor de cabeça aos protagonistas, tendo em vista que a mesma teria o poder de se transformar em uma besta morcego monstruosa, tal qual sua irmã, Ida, que, também no piloto, demonstrou sua capacidade de se transformar em uma coruja gigante, mas sem a parte de ser uma criatura monstruosa e muito menos irracional. Outra curiosidade do episódio piloto é que a Ida seria controlada pelo Coven do Imperador através de sua joia, e assim, Ida, a mulher coruja, seria usada para levar luz à humana até o Coven do Imperador. Muito provavelmente para aquele plano do Oberon, já que ele precisava de uma alma humana. Mas o que eu não entendi foi, como vimos no piloto, todo o reino de Boiling Isles podia se deslocar facilmente para o reino humano, então não era mais fácil o Oberon só mandar alguém no reino humano e capturar um pobre coitado qualquer? Enfim, provavelmente nunca teremos a resposta desse mistério. Ou talvez outra pessoa estaria no comando de Boiling Isles na versão piloto. Talvez o próprio Belus já poderia existir nessa versão de Dale House. Ou quem sabe o personagem misterioso que vemos em um teaser de Dale House. Eu não encontrei nada sobre ele, mas na minha visão, ele não parece ser muito poderoso pelo pouco que vimos dele, mas como eu disse, não achei muitas informações sobre esse personagem. Não acredito que seja aquele bruxo meu pássaro que vemos no episódio piloto, já que eu duvido muito que eles iriam spoiler o maior vilão da série, assim no finalzinho do primeiro episódio. Após o final de Dale House, Dana Terrace fez uma live, onde ela confirmou algumas coisas bem interessantes sobre a série, como por exemplo o fato da cabana por onde a maleta portal se conecta ser a antiga casa dos irmãos Witchbane, o que indica que essa velharia tem mais de 400 anos. Ela também disse que o talismã do Del Clawthorne, pai da Ida e da Lilith, se chama Toast ou Torrada, ligando ele ao Flapjack ou Panqueca e a Waffles, ambos talismãs do Hunter. Outras curiosidades reveladas nessa live é que, além deles terem a intenção de explorar mais o passado da Rainha Morcego, essa da Kimora seria mais explorada também, mas atualmente temos apenas a confirmação que foi através do líder do Coven do Oráculo, Ozran, que é da mesma espécie que a Kimora, era quem teria ajudado ela a entrar pro Coven do Imperador. Inclusive, Kimora é uma criatura da mitologia eslava, sendo um ser doméstico de aparência feminina, mas como sabemos, Dale House foi cancelado. E eu não vou entrar muito nesse assunto nesse vídeo, porque eu já expliquei ele melhor em outro vídeo do canal. Passa lá pra ver ele, o link tá na descrição, mas termine de ver esse vídeo primeiro. Ainda sobre a Rainha Morcego, sabemos que ela foi o talismã de um gigante, há muito tempo atrás. Alguns teorizam que ela foi o talismã do Titã de Boiling Isles, por mais que eu não acredite nessa teoria, já que ela não parece ser proporcional ao Titã, mas o King também é ridiculamente pequeno em comparação ao Titã, sendo filho dele, então talvez essa teoria não seja tão viajada assim. Os líderes de Coven também teriam tido bem mais destaque, e que eu adoraria ter visto. Seria incrível ver mais as personalidades de cada um deles, como a Harry Cutburn, líder do Coven da Cura, ou Vitmir, líder do Coven das Poções. Quanto ao Mason, líder do Coven das Construções, acho que até a própria equipe de Dale House não estava muito afim de explorar ele muito não, já que Mason é literalmente pedreiro em inglês, ou seja, eles não foram muito criativos pra escolher o nome dele, e o design dele é só uma reciclagem de um cara aleatório da primeira temporada. Nessa mesma live, Dan se recusou a falar sobre a backstory do Huri, com esperanças de contar sobre ela em alguma possível futura mídia de Dale House, e inclusive a Emmett diz algo muito interessante em bater na porta do Huri. Yeah, house demons get like that after a couple thousand years. It's fine. 1,000 years. Por falar nisso, Dana tem esperanças de que a série possa voltar em alguma outra mídia, como HQs, por exemplo, e pede que a fandom da série fique esperançosa junto dela. Dana Terrace já confirmou ser muito fã de Pokémon, na qual tirou fortes inspirações para o seu programa original. Vemos isso através dos talismãs, que seguem a mesma lógica dos Pokémon, tendo criaturas ligadas a você com poderes que são usados em batalha. Dale House já foi censurado e algumas vezes até banido em diversos países, como a Rússia, República Tcheca, amo o nome desse país, Hungria e metade da Ásia basicamente.
Na real, acho que foi até mais. Por estar incentivando a tão ameaçadora agenda gay, que medo. Na Indonésia, por exemplo, Delrado foi classificado como um desenho para maiores de 18 anos, sim. Isso foi considerado conteúdo adulto. Além de que vários grupos religiosos se movimentaram muito em relação a esse desenho, boicotando a Disney por ter uma protagonista bissexual e exigindo o cancelamento da série, que isso deu ainda mais fã para The House. Obrigado! Enfim, obrigado por ter assistido até aqui. Se você conhece o YouTube, você sabe da importância que o seu like e o seu comentário tem pra mim. Se puder compartilhar esse vídeo e comentar alguma coisa também seria de grande ajuda. E mais uma vez, obrigado Dana Terrace por nos proporcionar essa obra-prima que a gente chama de The House. Muito obrigado por me ouvir, mas por hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.